Obrigado, pastor Cláudio, pelo convite. Feliz sábado a todos. Sempre é muito bom estar na casa de Deus, sempre é muito bom. Todo pastor, quando ele vai preparar o sermão, ele fica pensando, meu Deus, tantas vidas, né? E algumas pessoas só têm esses minutos para ouvir alguma mensagem de Deus, e o peso e a responsabilidade é muito grande. Realmente encontrei o pastor Cláudio, eu não me lembrava dele, né? Ele foi que me lembrou desse episódio lá no Maranhão, né? E a gente trabalhava na União e rodava o campo todo, e foram bons momentos ali que passamos juntos. Queridos, vamos abrir a Bíblia, Mateus capítulo 12, verso 31, eu peço que coloque o PowerPoint. Eu estava pensando em o que falar nesta manhã. O pastor Cláudio viu uma pregação minha na internet, né? Ele disse, pastor, por que não prega sobre isso? Aí me falou algum tempo atrás, né? Eu digo, tá bom, vamos marcar. Aí marcamos uma vez, não deu certo. E aí agora deu certo de marcar para essa data. E o sermão que pregamos, geralmente, nós subimos aqui, é um sermão para nós mesmos, né? Essa é o pensamento. Eu não prego para vocês às vezes. Primeiro eu tenho que pregar para mim mesmo. E esse é um assunto que muito mexe comigo, né? Não sei se está passando já a imagem. Vamos ler aqui o verso então. Mateus 12, 31 diz assim: Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Para um pouquinho agora, olhe para cá. Eu estou aí estou no 7º período de psicologia, né? Graças a Deus, nosso pastor Erlon, que é o nosso antigo presidente, permitiu estudar. Eu já tinha feito marketing, teologia, né? Mestrado em liderança, e agora estou fazendo psicologia. E lá na aula de psicologia, alguns assuntos eu tento misturar com as coisas da igreja, até porque eu estou aprendendo psicologia para usar na igreja. Semana passada eu estava no encontro de casais lá no Eulina, e um casal me procurou, pastor, eu vi lá dando uma palestra para os casais. Eu digo, é verdade. E teve um assunto em sala de aula que eu olhei e disse, rapaz, isso aqui eu posso falar para a igreja. O assunto é dessensibilização sistemática. É um termo usado na psicologia, principalmente na terapia cognitivo-comportamental, que é usado para ajudar pessoas com toque. Eu ainda sou um acadêmico muito no início, não sei muitas coisas, mas eu fiquei muito curioso sobre esse assunto. Um exemplo, a professora falou que tem gente que tem muito medo de cachorrinho, mesmo assim, bobinho. E eu me lembrei de um amigo meu que tinha muito medo de galinha. E se ele visse uma galinha perto dele, ele saía correndo mesmo. E realmente era um problema psicológico, né? E tem gente que se vê um cachorrinho desse perto dele, começa a suar, tem pânico e quer sair correndo. E eu creio que isso não acontece com a maioria das pessoas que aqui estão, mas às vezes tem outros toques, como a altura. Tem gente que nunca viaja de avião, não é verdade? Imagina, a pessoa pega um ônibus, atravessa o Brasil todo de ônibus, mas porque tem medo de viajar de avião. Então existem várias pessoas que têm medos, que não são coisas racionais. E aí entra a psicologia. O psicólogo vai então, o terapeuta, e faz uma dessensibilização sistemática. Ou seja, o terapeuta ele expõe a pessoa gradualmente a aquele estímulo. Primeiro um exemplo, se a pessoa tem medo de cachorrinho, e ela diz isso, olha, eu tenho medo, fico suado, quero correr. O que é que a pessoa faz? O terapeuta, né? Esperto. Quando a pessoa chega na igreja, ou no consultório, ele já coloca algumas fotos de cachorro na parede, sem dizer nada. E a pessoa senta, fica olhando aquelas fotos, fica um pouco suado. Na outra consulta, ele já coloca fotos espalhadas na mesa. E não diz nada. Coloca um cachorrinho de pelúcia no cantinho. E a pessoa fica ali assustada, mas ela vai se acostumando com aquilo e vai perdendo a sensibilidade. Por isso que fala que é dessensibilização.
Lá na frente da terapia, daqui a alguns meses, o terapeuta já bota na recepção um vídeo de cachorrinhos brincando um com o outro. E aquilo assusta a pessoa, mas ele vai acostumando com aquilo. Lá na frente, o terapeuta já coloca um tablet na mão do paciente para que ele assista um vídeo. Ele fica muito nervoso, mas ele vai acostumando com aquilo. E a terapia vai, às vezes meses, às vezes anos, né? Até que chega um momento em que a pessoa chega no consultório e o que é que está lá? Um cachorrinho, um filhote. E ele, que antes só em ver o filhote saía correndo, já pega aquele filhotinho, já consegue passar a mão na cabeça. E ele foi dessensibilizado. O psicólogo, ele ajuda a pessoa a reprogramar uma reação exagerada a um certo estímulo. Esse é o trabalho do psicólogo. E eu achei aquilo tão interessante. Mas o problema da dessensibilização é que existe um perigo de ser usado para o bem e ser usado para o mal. Nós nos acostumamos com tudo. E podemos ver os programas de TV. Não é verdade? Os filmes são uma máquina, as séries, né? Uma máquina para dessensibilizar a nossa mente. Eu me lembro que eu sou da antiga, irmão, tenho 55 anos, né? Então, eu vim da era analógica, entrei na digital e meu mundo é outro, né? E eu me lembro que eu fui chamado, fui pastor no norte, né? Fui chamado para ser pastor no Rio Grande do Sul. E eu me lembro quando eu passei em Santa Catarina e vi o primeiro relacionamento homoafetivo. Aquilo me chocou, né? Porque eu nunca tinha visto. Isso aí em 2010, né? Duas pessoas se beijando. Eu digo, meu Deus, eu estou indo na Sodoma, né? E aquilo me chocou. Mas hoje, depois de tanto tempo, tantos filmes, né? Séries, eu fui o quê? Dessensibilizando. E hoje ninguém se assusta mais com isso. É verdade ou não é? Lembre, eu sou de uma época mais antiga, né? E vivia numa região remota do Brasil. E aí fui para um lugar mais desenvolvido e aquilo me chocou. Um amigo meu disse também que foi chocado quando chegou uma vez na Holanda, né? E viu casais namorando na praça. Ele disse que aquilo... Mas depois de um tempo ele também foi perdendo a sensibilidade e já passava, olhava e virava o rosto e ia embora. É interessante como nossa mente é. Outro dia eu estava vendo uma reportagem sobre aquela chacina que aconteceu lá no Rio de Janeiro, né? 120 pessoas mortas. E é interessante que eu vi um filme, uma reportagem, de pessoas passando por cima do cadáver, assim, de lado, e indo trabalhar. Eu digo, meu Deus, se fosse aqui perto da minha casa, eu acho que eu ficava trancado, né, com pavor do mundo. Mas lá no Rio de Janeiro as pessoas estão tão acostumadas à violência que eles ficaram mais insensíveis. E é uma coisa natural, é dessensibilização sistemática, para o bem ou para o mal. Quando eu era primeiro ano de teologia, eu me lembro, quando eu assisti essa aula, eu me lembrei, no meu primeiro ano de teologia, não, de ministério, eu era pastor em Recife. E eu fui ser pastor da igreja do aeroporto. E a igreja do aeroporto é porque estava perto do aeroporto. Era a igreja da União, né? Os pastores Ayrton, tudo frequentava essa igreja e eu era o pastor lá. E aí eu me lembro que eu tinha que morar perto da igreja, porque o pastor, quando ele entra ganhando 40% do salário do pastor e também metade de todas as ajudas. Então, é uma crise financeira ali que a gente tem que administrar. E eu digo, não, eu tenho que morar perto da igreja para não gastar gasolina. Só que o pacote que me deram de aluguel, eu só podia morar 12, 15 quilômetros da igreja. Eu digo, e agora? O que eu faço, meu Deus? Aí eu orei a Deus, orei. E eu me lembro que apareceu um apartamento pertinho da igreja, no terceiro andar. Era um prédio apenas com 3 andares, né? E o último andar estava vago. Um apartamento grande, bonito, dentro do meu orçamento. Eu digo, que coisa maravilhosa. E eu me lembro que eu fiz a mudança feliz da vida e perguntando, como é que pode esse apartamento aqui estar vago? Até que eu notei algo. Em certos dias da semana, o avião ele pousava exatamente em cima do meu apartamento.
Irmãos, era um barulho que tremia tudo. E aí eu descobri porque ele estava tão barato. Tinha um cargueiro que passava às 3 ou 4 da manhã, um enorme cargueiro, que até os alarmes dos carros embaixo disparavam. E a primeira vez que ele passou, deu um pulo da cama, porque, meu Deus, o mundo está acabando. A janela tremia, os carros disparavam alarme. E eu descobri porque era tão barato. Mas com o tempo, quando o cargueiro passava, que era 1 ou 2 vezes por semana, eu virava para o outro lado e dormia. Porque eu fui perdendo a sensibilidade. Hoje eu não vim falar de psicologia, irmãos, eu vim falar de Bíblia. E existe um perigo muito grande. Espiritualmente falando, às vezes as coisas que nos chocavam param de nos chocar. Hoje eu queria falar sobre a dessensibilização espiritual. O perigo de se acostumar com aquilo que é errado. O que antes me fazia chorar, às vezes hoje não me faz mais. Às vezes um pecado que tanto me incomodava lá atrás, hoje eu já começo a conviver com ele de maneira natural. Porque eu fiquei pensando na sala de aula, bem, se um psicólogo, um ser humano falho, tão limitado, consegue mudar o pensamento de uma pessoa, será que o diabo também não faz isso conosco no dia a dia? Sim ou não? Será que o diabo pode mudar meu pensamento, minha forma de encarar as coisas espirituais? Será que ele é mais esperto do que o melhor psicólogo que existe aqui nessa terra? Com certeza. Queridos, a dessensibilização espiritual é algo que é colocada pelo inimigo diante de nós a cada dia. É quando o mal, o pecado e o mundanismo se tornam normais em nossa vida. O Espírito Santo, ele se cala, não porque parou de falar, mas porque nós paramos de sentir. Por isso o verso de hoje, Mateus 12, 31 e 32. 31. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Queridos, essa é uma das características da igreja do tempo do fim. A igreja irá perder a sensibilidade. Mateus 24, versículo 12, diz que essa é uma das características. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. Eu fico imaginando como o inimigo trabalhou com a igreja antes do dilúvio. E como o inimigo tem tentado trabalhar na minha vida, tentando me dessensibilizar, para que eu me acostume com o mal, com o mundanismo, e devagarinho ele vai me tirando da igreja e de Jesus. Esse ano eu faço 42 anos de batizado. Batizei com um gurizinho de 13 anos, de 12 anos na verdade, de 12 anos. E eu fico vendo como coisas que chocavam a igreja no passado, hoje são aceitas como algo normal. Mas eu posso falar para alguém que talvez não tenha tanto tempo de igreja, mas lembra do seu primeiro amor. Quando você subiu ao tanque, se batizou e saiu dali dizendo, yes, eu agora vou andar nos caminhos de Deus, é verdade ou não é? Eu agora vou buscar uma vida de santificação. Eu agora quero me separar das coisas do mundo, eu quero pensar só no céu. E aí vem o diabo. E o diabo nos cerca de pessoas, e quem mais dessensibiliza a gente, sabe quem é, irmãos? São as pessoas da própria igreja. Não é um mendigo na rua que vai dizer, beba, você pode beber. Você vai olhar para ele e vai dizer, vai para lá. É alguém dentro da igreja, às vezes até de terno de pastor, que chega perto de você e diz, não precisa ser tão radical assim. Você pode mexer um pouquinho com o pecado. O diabo usa tudo. Pai, mãe, irmãos,
amigos, para criar uma dessensibilização espiritual. O diabo tem trabalhado na igreja. Na primeira vez que praticamos o pecado, ou algo que sabemos que é errado, o Espírito Santo ele grita dizendo, isso é errado. Mas na segunda vez ele não tem mais força, e ouvimos apenas o seu sussurro. Até que chega um momento que ele se cala. E nos tornamos os piores de todos os perdidos do mundo, que são os perdidos sentados dentro da igreja. E os piores perdidos, eu sempre digo nas minhas igrejas, o pior perdido que existe é o perdido pastor. Quando o pastor perde a sensibilidade espiritual. Eu sempre digo que o fogo do inferno vai queimar mais forte nas costas do pastor, sendo salvar, viu, pastor? Depois do ancianato, cadê ele? Você está por aí, não? A gente mexe com coisas santas, né? E perdemos a sensibilidade, vamos para a igreja cantar no coral, e na primeira vez que vemos, treme a perna, a mão soa, e depois é tudo comum. Eu posso virar à noite na balada, mas no outro dia eu vou cantar na igreja, sem nenhum arrependimento. E esse é o maior perigo, é quando o Espírito Santo não mais toca o meu coração. Por isso que a Bíblia diz, não extingais o quê? O Espírito. Queridos, uma frase aqui muito forte do Spurgeon, que diz o seguinte: o pecado é como uma fera de estimação. No começo parece o quê? Inofensivo. Mas logo morde a alma que alimenta. Querido jovem, olha para cá, meu jovem. Você não é mais esperto do que o diabo. Se um psicólogo, um pobre, miserável psicólogo, mundano, limitado desse mundo, consegue pegar uma pessoa que não anda de avião e ela perder totalmente o medo de um avião, ou tem medo de um cachorro, e para de sentir medo de cachorro, o que é que você acha que ele pode fazer com a sua vida? Por que nos sentamos nos bancos da igreja e achamos que somos mais espertos do que o diabo? Por que achamos que podemos mexer ou manipular as coisas do diabo e do mundo, e virmos para a igreja e isso não vai afetar nossa vida no dia a dia? E quando eu falo isso para você, eu falo para mim. Um dia um amigo meu, que é delegado da Polícia Federal, disse: Nelson, o que é que tu mais perdeu quando tu virou pastor? Eu disse: olha, o que eu mais perdi foi a minha sensibilidade. Que eu me sentava no banquinho da igreja e olhava o professor e tinha aquela... E quanto mais tempo de igreja, maior função, né, pastor? O pastor foi secretário de campo, eu fui presidente também. Quanto maior a função, mais você vai perdendo essa sensibilidade. E essa é a nossa maior tentação. O tempo de igreja não melhora a nossa relação espiritual. Ela é uma tentação para nós, pois nos acostumamos com pequenos pecados que o diabo vai nos apresentando de maneira boba. Lembra do psicólogo? Colocava o que na mesa? Fotos. De maneira, que pensava que isso é algo comum, colocou fotos na parede. Queridos, o inimigo tem uma vida toda para te levar a sentar aqui nos bancos da igreja, sem sentir o peso do pecado nas costas. Que o grande problema não é ser pecador. O grande problema é se sentar nos bancos da igreja e não pedir misericórdia a Deus. Outro dia eu falei para a minha igreja isso, acho que foi sábado passado, né? Eu disse: irmão, Jesus pode perdoar quem não devolve o dízimo e salvar? Os irmãos já ficam assim, né? O dízimo, pastor? Tem uma igreja que não prega tanto, a teologia da prosperidade. Eu disse: claro, irmão, é que Deus não vai me levar para o céu porque eu não devolvo o dízimo. É claro, não é o dízimo que me tira o céu. Agora eu fiz outra pergunta para a igreja: irmãos, se eu beber apenas 2 dedinhos de cachaça,
todo dia de manhã, de meio-dia. Lá no Nordeste, eu sou pernambucano, né? Tem uma mania que as pessoas mais simples têm do interior, antes do almoço eles tomam 2 dedinhos de cachaça para abrir o apetite. Sabe quem é nordestino aqui, eu acho que vai lembrar disso, né? Aí, claro, pastor, claro que não pode ir para o céu, porque está bebendo 2, mas irmão, 2 dedinhos de cachaça, me tirar do céu, que Deus é esse, irmãos? Não, pastor, mas veja bem, eu digo, irmão, vocês têm razão, não é os 2 dedinhos de cachaça que vai me tirar do céu, nem porque eu não devolvi o dízimo, porque o ladrão na cruz é o exemplo máximo. O ladrão na cruz, ele foi salvo. E toda vez que eu quero colocar alguma regra para alguém se salvar, eu me lembro do ladrão na cruz. Não guardou o sábado, não devolveu o dízimo, nem batizado foi. E está mais salvo do que eu e você. Então, pastor, eu posso beber? Não estou dizendo isso. Eu posso então continuar sem devolver o dízimo? Não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre o sentimento pelo qual tu convive com essa situação. Tu chega nos bancos da igreja e não sente vergonha, e não sente o peso do pecado de não ser um dizimista. Aí você pode dizer assim, me ajuda, pai, eu sou gastador, Senhor, eu sou apegado ao dinheiro, pai, me ajuda, eu cheio de débito. Deus vai te perdoar e vai te ajudar a ser um vencedor e fiel. O grande problema é quando eu me sento nos bancos da igreja e dou desculpas. É quando eu não consigo vencer um hábito errado e chego no banco da igreja e digo, tanto faz, Deus vai entender. E não é assim. A Bíblia diz que Deus está à procura de corações quebrantados. Você se senta no banco da igreja, se agarra e fala, Senhor, tem misericórdia de mim, Pai, eu quero sair hoje da igreja diferente do jeito que eu entrei. O grande problema nosso, irmãos, é sentarmos aqui no piloto automático e não sentirmos fome e sede de Deus. E esse é o problema. Aí ficamos, numeramos o pecado. É 2 dedinhos de cachaça, é dízimo. Não esquece isso. Ele diz assim, eu quero sair daqui hoje, essa semana. Eu quero sair daqui da igreja hoje. E essa semana vai ser diferente. Eu quero viver para a tua honra e a tua glória. Vai ser uma guerra contra o diabo. E vou te honrar com aquilo que eu bebo. E a Bíblia diz, quer comais, quer bebais, ou façais o quê? Qualquer outra coisa, fazei tudo para o quê, irmãos? Para a honra e glória de Deus. Esse é o nosso objetivo em virmos hoje aqui à igreja. E eu pergunto a você, como foi sua semana? Você travou essa guerra? Você procurou viver para a honra e glória de Deus? E é claro, cada um tem sua luta individual, e Deus vai te ajudar. Agora uma coisa eu digo a você, se você não fizer a sua oração sincera hoje a Deus, dizendo, Deus, me ajuda na minha fraqueza, tu sabe qual é, Deus não tem como te ajudar. Mas o menor sinal de seu arrependimento, e dizer, Senhor, eu não quero ser quem eu sou, Deus vai mandar os anjos, o Espírito Santo te ajudar. Diga amém. Essa é a mensagem bíblica. Olha essa citação. O pecado repetido faz o quê? Endurece o coração e enfraquece a existência moral. O mal parece cada vez menos terrível, e o pecador se torna o quê? Ousado em transgredir. Caminho a Cristo, página 33. Esse é o maior efeito do pecado em minha vida. Não é que Deus não possa me perdoar, porque Deus perdoou o ladrão na cruz, irmãos. É porque o pecado tira de mim a sensibilidade. Eu fiz um videozinho hoje, estou botando no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube, olha, me sigam, viu? Nelson José 7, tá? Seja lá, Nelson José, todo dia eu coloco uma mensagem, né? Num grupo lá, todo dia eu coloco uma mensagem. A meditação de hoje é sobre essa questão, justamente. O problema é que não é que Deus não me perdoa. O
problema é que eu perco a sensibilidade. Jesus não vai voltar, irmãos, quando ele se cansar de perdoar. Bota na sua cabeça isso. Ele vai chegar para os anjos: olha, não adianta mais, já me cansei, já perdoei demais, né? Não dá mais. Não! Ele vai voltar quando ele olhar para a terra e dizer: não tem mais jeito. Eu olho todos os corações, e mesmo que eu pregue mais 120 anos, ninguém vai mais me ouvir. Na sua onisciência, enquanto tiver alguém que possa se converter, Deus vai esperar, porque Ele não tem pressa. Agora, quando chegar na situação ali antes do dilúvio, onde Deus vai olhar para a terra e vai dizer: olha, Noé, vamos destruir a terra com um dilúvio. Deus esperou 120 anos, porque tinha gente querendo se converter. Deus vai esperar. Não apague do seu coração a voz do Espírito. Não torne comum aquilo que o mundo te oferece. A Bíblia nos conta a história de um homem que perdeu a sensibilidade espiritual. Davi. A Bíblia diz que ele: achei em Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Irmãos, quem não quer ser igual a Davi? Um homem segundo o coração de Deus. Mas a Bíblia diz que em dado momento Davi perdeu a sua unção. Ele, que era um homem, de acordo com 1 Samuel 16:13, diz que o Espírito do Senhor se apoderava de Davi. Mas Davi perdeu. Um homem que enfrentou Golias foi vencido por um olhar no terraço. Mas ele não caiu de repente, caiu aos poucos, porque é assim que o diabo nos leva a desistir. Ele caiu aos poucos. Primeiro, ficou no palácio. Segundo, ficou lá em cima, espiando, olhou para o que não devia, desejou o que não era seu. E quando tentou encobrir o pecado, já estava completamente endurecido. E um coração que antes chorava ao ouvir a voz de Deus, agora só conseguia ouvir a voz do diabo. Que terrível. Queridos, o pecado repetido endurece, é o contrário. O pecado que você tolera hoje será o mesmo que irá o quê? Te escravizar amanhã. E sempre que eu prego, alguns jovens: pastor, mas isso é pecado? Eu digo: meu amigo, se ajoelhe e peça sensibilidade espiritual a Deus. O que eu sei é o seguinte: se eu tivesse sumido do mundo e aparecesse hoje, depois de 30 anos na igreja, eu via que muita coisa na igreja o diabo está conseguindo infiltrar e levar a igreja a tratar as coisas do mundo como algo comum. Davi foi dessensibilizado espiritualmente. Um psicólogo consegue dessensibilizar uma pessoa aqui na terra, e eu sei que o inimigo vai tentar me dessensibilizar a cada dia. O pecado foi entrando devagar na vida de Davi, em doses pequenas. O espírito foi silenciado. E a pergunta que eu faço hoje para a minha igreja é: o inimigo tem procurado fazer um processo de dessensibilização em sua vida? Começa com andar com pessoas que você sabe que não pode andar. Qual é a sua roda de amigos? Quem você segue nas redes sociais? Ah, não, eu consigo ver tudo que está ali e isso não me ataca. Se um psicólogo humano consegue mexer contigo e com tua mente, imagina o inimigo. Às vezes a pessoa deixa de vir à igreja, não faz nenhum trabalho missionário, não tem ninguém para estudar a Bíblia, passa mais tempo no celular do que na presença de Deus. As músicas do seu celular são mundanas. Sim, irmãos, tem gente na igreja: ah, pastor, entenda, é o meu momento romântico. Para o crente, olhe bem uma frase que vou te dizer para você agora. Para o crente não existe profano e sacro.
para o crente, a vida dele é uma vida de santidade. Não existe música que você pode ouvir com Deus e sem Deus. Não existe. Isso é uma estratégia para o diabo dessensibilizar a sua mente. Não existe. O estilo de vida cristão é diferente. Como está o seu tempo de oração? Diminuiu a sua leitura da palavra? E eu tinha um líder que ia para o campo de futebol assistir lá o jogo do Corinthians. Ah, pastor, mas o senhor tem que entender. Eu digo, eu não tenho que entender nada, é você e Deus. Eu só quero saber que quando você sai do jogo, você está mais sensível às coisas espirituais, ou o diabo conseguiu dessensibilizar a tua vida espiritual. Ele disse, eu não saio muito bem não, quando eu saio de lá. Porque é mundanismo de um lado para o outro. Talvez alguém esteja sentado dizendo, pastor, é muito radical. Eu sou radical com o diabo. Porque o diabo é muito mais esperto do que eu. E uma coisa simples, uma pintura, uma joia. O diabo não vai te fazer pecar de repente. São coisas pequenas que você vai cedendo. Uma pessoa não se apostata do dia para a noite. Ela vai cedendo a pequenos caprichos, como uma foto em cima de uma mesa, até que lá na frente ela nega a sua fé. Agora você vai ter que fazer a sua oração com Deus, porque eu não te conheço. Eu digo isso para mim, porque às vezes eu quero dizer, não, Nelson, você tem que ir para o estádio, assistir um clássico do Náutico com o CRB. Eu sou do Náutico, viu, irmão? E eu sou tentado, porque não tem ninguém no estádio quase, né? Eu digo, vou lá, fico no cantinho. Eu digo, não, senhor, é coisa pequenininha que o diabo vai dessensibilizar a minha vida. Queridos, o espírito, quando eu cedo, o espírito que gritava, vai começar a falar baixinho. E a Bíblia fala lá em 1 Timóteo 4,2, que o diabo vai cauterizando a consciência. E quando o espírito é resistido, ele faz o quê? Se entristece e retira. Misericórdia ou não? Quando o espírito é resistido, ele se entristece e o quê? Se retira. Pense nas pequenas lutas que você tem no dia a dia. E diga, Senhor, essas pequenininhas lutas eu vou vencer em Teu nome. Porque eu quero que o Espírito Santo domine minha vida mais a cada dia. A alma, quando o Espírito se retira, a alma fica em trevas, até que decida abrir novamente o coração à graça de Cristo. Eu queria encerrar hoje o sermão, abrindo no Salmo 51. Abra a sua Bíblia, antes que você saia. Salmo 51. Por quê? Porque a grande esperança hoje é que existe um caminho de volta. Diga amém. Se falo para alguém hoje que o coração já não está mais sensível às coisas espirituais, a boa notícia é que Deus fala ainda àquele que clama. Mesmo que eu fale para alguém que tenha perdido totalmente a sensibilidade, que o mundanismo, que vem para a igreja pela manhã e à noite vai para outros lugares, que o namoro já não é um namoro cristão, que o casamento já não é mais cristão, que a sua forma como se veste, se comporta no trabalho já não é de cristão, e você quer dizer, Senhor, me ajuda, faz um milagre em minha vida. E eu queria dizer uma coisa para você, meu irmão, nosso Deus é um Deus do milagre. Ele é o teu Pai. E o que Ele mais deseja ouvir de você é uma oração de socorro. Porque eu tenho 3 filhos. A minha bebezinha, a minha nenenzinha tem 32 anos. É a minha bebê. E essa semana eu olhei para o carro dela sujo, fiz uma surpresa para ela. Fui lá ver o carro dela. Ela nem pediu. Mas eu acho que ela pediu no coração. É uma?
Você imagina Deus assim, olhando para a gente, dizendo: será que Ele hoje vai pedir? Será que ela hoje vai dizer: Senhor, eu quero entregar nas Tuas mãos as coisas pequenas. Senhor, coisa bestinha, eu quero te consagrar a Ti, tudo isso. Irmãos, esse tipo de cochicho que Deus quer ouvir de cada um de nós hoje. E Deus vai te dar poder. Amém? O Espírito Santo não resiste. Ele apenas espera o quê? Espaço. Por isso lá em Ezequiel 36, 26 diz: dá-vos-ei um coração novo, e porei dentre vós um espírito novo. Se simplesmente eu pedir, isso é que é a grandeza da graça. Eu não preciso provar nada para ninguém. Eu só preciso hoje pela manhã dizer: Senhor, eu quero ser diferente. E lá no Salmo 51, a gente vê Davi se encontrando com o seu pecado. E quando ele fala lá no Salmo 51, 10, a Bíblia diz, quando ele é confrontado com o seu pecado, o que é que ele pede? Diz assim, que ele ora a Deus e fala o quê? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim o quê? Um espírito da palavra. Senhor, eu fui dessensibilizado, eu parei de manejar Tuas coisas santas com cuidado, eu deixei que as coisas do mundo entrassem no meu cotidiano, no dia a dia, e se tornassem normal. As palavras do pastor já me incomodam, se torna chata. Eu digo isso para você, que eu falo isso para mim, para me tornar sensível. É a minha maior oração. Senhor, não me deixa perder a sensibilidade espiritual. Não me deixa, que se eu perder a sensibilidade espiritual, eu perdi tudo. O diabo não está preocupado se você vem para a igreja. O diabo está preocupado se você vem para a igreja e ainda é sensível à voz do Espírito. Mas Davi demais aqui. Versículo 11. Olha o pedido de Davi. Não repulses, não tire de mim, não me repulses da Tua presença, nem retires o Teu Santo Espírito. Pai, me ajuda. Essa deve ser nossa oração hoje aqui pela manhã. Restitui-me a alegria da Tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Amém? Spurgeon concluiu com sabedoria quando ele disse: o pecado é o narcótico da alma, mas só o Espírito Santo pode nos acordar do sono da morte. E o Espírito Santo hoje está andando aqui na igreja, está ao seu lado, e usou as músicas, e usou a lição da escola sabatina, e usou a historinha das crianças, e por último usou um pregador para te fazer despertar nesta manhã. Hoje ele só espera essa oração sua: Senhor, renova o meu espírito, me torna mais sensível, mesmo que me torne um bobo na frente dos meus amigos, uma boba, porque eu não faço mais a dancinha do TikTok, um bobo, porque parece que só eu não vou para o campo de futebol, uma boba, só porque hoje eu não vou à noite para uma balada, um bobo, porque eu resolvi ter um namoro cristão, um bobo, porque eu resolvi declarar guerra ao diabo, e eu não quero mais nada do diabo na minha vida. Senhor, muitos de nós estamos chorando por dentro, e queremos Tua transformação, e queremos, Senhor, porque antes o pecado que doía não está doendo mais. Por isso hoje eu peço, Pai, devolve-me a sensibilidade do Teu Espírito, e faz-me sentir de novo a Tua presença, a Tua correção e o Teu amor, e que o coração endurecido meu se torne de carne, e a alma fria
volte a arder diante de Ti. E eu faço essa oração, Pai, em nome de Jesus. E Deus está ouvindo agora a tua oração. Tem uma música que eu pedi para colocar, e eu gosto dela na versão antiga. Colocar na versão antiga, não. Eu sou da antiga, irmão. Eu sou da antiga. Pode tirar o PowerPoint e colocar a música. E essa música, ela fala: que tempo já faz que falaste com Deus? Ao vivo é mais bonito. Que tempo já faz que você realmente veio à igreja com o coração quebrantado e pediu a Deus transformação? Que tempo já faz que você realmente amanheceu com fome e sede de Deus? O Espírito Santo está hoje aqui entre nós, e Ele quer e vai transformar a sua vida. A pergunta que eu faço para a igreja hoje: quantos aqui estão? Quero dizer: Senhor, toma minha vida em tuas mãos, me torna sensível à voz do Espírito Santo. Se é o seu desejo, fique em pé e cantemos essa música juntos. Que tempo já faz que falaste com Deus, contando os segredos da alma. Que tempo já faz que oraste ao Senhor e de joelhos ouviste-lhe a voz. Que tempo já faz que não andas com Deus, deixando guiar tua vida. Teu amigo quer ser, quer dar-te poder. Tu precisas sentir teu amor. Que tempo já faz que ajoelhaste a sós e oraste ao teu Deus lá do céu. Que tempo já faz que o teu coração se apega aos pecados teus. Que tempo já faz que não fala de Deus, pregando a mensagem do Mestre. Teu amigo quer ser, quer dar-te poder, implantar teu amor em teu ser. Obrigado, Pai, porque teu Santo Espírito ainda continua falando ao nosso coração. Obrigado. Agora nos ajuda, Deus, para que essa voz que talvez tocou de alguma maneira em meu coração nessa manhã possa falar mais forte, mais forte, mais forte a cada dia, até que sejamos tomados por toda a plenitude do Espírito e andemos tanto contigo, que como Enoque, tu olhe lá do céu e diga: eu quero estar com aquele meu servo, aquela minha serva. Pai, nos dá sensibilidade espiritual. Não são grandes coisas,
uma piadinha, um vídeo, uma música, uma conversa, uma amizade errada. O inimigo, do jeito como um psicólogo humano pode transformar uma mente aqui na terra, o inimigo ele também pode nos transformar. E é por isso que precisamos ter muita sensibilidade espiritual. E saímos aqui da igreja hoje declarando guerra ao inimigo. E dizendo: não queremos mais nada, nenhuma fotografia que o inimigo coloque em cima da nossa mesa. Pai, a igreja é esse lugar de decisão. Aqui encontramos amigos, damos abraços, mas aqui é lugar de confronto, de sairmos incomodados e tomarmos decisões ao teu lado. Por isso, como Davi, queremos orar dizendo: Senhor, nos dá um novo coração. Senhor, não retires de nós teu Santo Espírito. Senhor, nos dá novamente a alegria da salvação. Ajuda-nos, ó Deus. E queremos já te agradecer, porque sabemos que, como um bom Pai, tu estás sorrindo para cada um de nós nesse momento e dizendo: filho, era só isso que eu queria que você fizesse nessa manhã. E vamos sair daqui perdoados e ungidos pelo Espírito, porque pedimos tudo isso, não porque merecemos, mas em nome e por amor de Jesus. Amém. Olha a pessoa ao seu lado e diga assim: você é muito especial para Jesus. Diga para ela: você é muito especial para Jesus. Você é muito especial para Jesus.